Olá, muito bem-vindo ao Gente que Faz. Hoje vamos conversar com um guru da publicidade em Moçambique. Como já deve imaginar, falo do Tiago Fonseca. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Tiago Fonseca é fundador e CEO do Grupo Local, que é a nova holding que detém a agência Golo e várias outras empresas de publicidade, mas que, entretanto, nasceu já numa família de publicitários. O seu avô é que era um grande exemplo nesta área. Conta-nos como é que, a partir do seu avô, o contagia para também tornar-se um grande publicitário em Moçambique. O meu avô e a minha avó também, não é? Os dois, o casal fundou a Golo, os dois fundaram a Golo em 1957 e sempre foi uma agência de renome nessa altura, trabalhavam muito, sempre foram muito trabalhadores e ligados à área. Eu não era nascido, eu nasci em 1973. Quando eu nasci foi quando se deu a independência, né? Deu-se a independência e a Golo fechou naquela altura, como todas as agências que operavam naquela altura, por causa da mudança do sistema, não é? E esteve fechado entre 1977, mais ou menos, e após o pré, que foi em 87, não é? E depois do pré, quando a economia de mercado começou a acontecer, pessoas foram pedir, não preciso de um anúncio, preciso de anunciar o meu negócio. Então, clientes que estavam a surgir sabiam que eles, os meus avós, eram... Eu estava na escola nessa altura, estava na Josina ou na Manianga, 87, 88. Eles começaram a fazer anúncios como se fosse por favor, assim, aos clientes, né? Tá bem, eu resolvo, o que é que tu queres? Um spot para a rádio. E eles iam fazendo a partir de casa deles, nessa altura. Entretanto, a demanda começou a crescer. 89, 90, 92 dá-se o Acordo Geral de Paz. E, de facto, as coisas mudaram, não é, decisivamente após o Acordo Geral de Paz. E eles continuavam a trabalhar a partir de casa deles. A minha avó era professora e eu estava na faculdade a fazer engenharia eletrotécnica, porque era o curso da moda na altura. Os meus amigos iam para lá. Disseram, não, os computadores são o futuro, etc. Só quando cheguei àquelas cadeiras da especialidade, não é? As cadeiras de eletrotecnia, eu não gostei. Não gostei das cadeiras e estava entusiasmado com o que eu estava a ver acontecer em casa deles. Os anúncios, a publicidade é uma atividade muito rápida, com muito dinamismo, eu acho, assim como o jornalismo e a comunicação em geral, não é? E aquilo estava-me a chamar a atenção, então eu lembro de uma vez, foi assim que começou. Eu penso que eu estava no curso ainda, antes de ser abandonado do curso no terceiro ano, e o meu avô à noite já tinha muita demanda em casa dele. Eu disse, não aguento isto, preciso de alguém para me ajudar. E eu naquele momento disse assim, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa que vou ajudar da maneira que eu puder. Né? E comecei até por levar anúncios a clientes. Eu lembro-me na altura na Navi, que eu me lembro na Baixa da cidade de Maputo, era levar o papel do anúncio, que era feito lá na Golo, na casa deles, por antigos trabalhadores, para ver se o diretor gostava. Isso com muito entusiasmo ou também com uma dose de obrigação? Não, apenas entusiasmo, porque eu estudava, mas estava a ver alguma coisa, não sei, que gostava. Alguma insatisfação em relação ao curso e alguma curiosidade em relação àquilo da publicidade, que é uma coisa que eu não tive contacto, nem o país teve contacto durante 1975 e 1990, 92. Não houve contacto com a publicidade, com a economia de mercado, assim pura, não é? Como se diz, como há hoje. E comecei assim. Em 93, aliás, eles eram profissionais de rádio e de imprensa, outdoor também, cartazes, eram os meios do antigamente, não havia televisão. E acho que a minha grande entrada na publicidade foi na televisão, foi quando foi preciso fazer uns spots para uma marca de óleos para bebê. E o cliente chegou lá e não queria só a rádio, nem o jornal. Ele queria também televisão. E tinha que se fazer uma série de spots para aquele óleo, que era uma coisa assim pequenina. Tinha que se filmar, eram 10 segundos e dizer assim, o melhor para o seu bebê, o melhor para si também. Era para o bebê e para a mãe, não é? E tinha que se pôr aquilo na televisão, tinha 10 segundos. Então eu disse assim, não, eu faço isso. Tinha tido a oportunidade de aprender, porque estive 2 meses a 3 meses a servir como produtor de terreno. Era jovem, tinha 19 anos.
para um realizador estrangeiro que passou por cá. E ele pedia-me, Tiago, arranja-me locações ou modelos. Não conhecia Maputo, né? Não conhecia Moçambique. E eu ia ajudando, e à medida que ia ajudando, ia aprendendo, né? Como é que a coisa se fez. Eu lembro-me quando aqueles primeiros spots que foram para os sumos Lomar, na altura, 93, sim, ficaram prontos. Era um sumo nacional. Eu lembro-me de ter vindo as lágrimas aos meus olhos. Porque eu acompanhei o processo desde a filmagem. Filma-se um bocadinho, não é? Publicidade são 30 segundos, mas pode demorar dias a fazer um spot. E filmavam-se um bocadinho aqui numa piscina, depois ia-se para outro sítio filmar mais um bocadinho, depois ia-se à praia filmar mais um bocadinho, depois filmava-se o próprio produto. E quando se juntou tudo na montagem, que eu estava a acompanhar, eu vi, era um play, 30 segundos. Eu fiquei com lágrimas nos olhos. Disse, quer dizer, emocionou-me muito aquilo. E um trabalho que eu tinha acompanhado, não como realizador ou como criativo, mas como ajudante, não é? Estava a começar, 93. E depois disso eu disse aos meus avós, que o Golo ainda funcionava em casa deles, nesses primeiros 2, 3 anos. Disse, não, eu posso fazer os spots de televisão. Eu lembro da minha avó ter-me dito, podes fazer os spots de televisão mesmo, olha que se falhares, tu é que vais pagar. Tu é que vais te responsabilizar, porque naquela altura nós tínhamos que alugar a câmara a terceiro, não havia muita, não é como hoje, não é? Era o início de tudo. E eu disse, não, eu faço. Eu fui teimoso e disse, porque tinha percebido que era possível fazer. Fiz o primeiro spot em 93, os primeiros spots saíram bem, correram bem. Em 94 foi quando se dá as primeiras eleições gerais. E em 94 a CNE necessitou de facto de uma campanha massiva. E a Golo, que já estava a fazer esses spots, foi contactada para fazer os spots de convite ao recenseamento da CNE. Foi nessa altura que eu fiz talvez o spot que marcou o início da minha carreira, que foi o spot do Curandeiro. O Curandeiro com o Vasco, o famoso ator moçambicano Vasco Conde. Venha saber o meu futuro. Já te recenseaste? Não. O teu futuro está lá. E o Elísio. Trabalhei com o Gilberto Mendes, né, que era o diretor da companhia de teatro. Fizemos o spot. De onde é que veio essa imaginação? Bem, eu acho que das histórias que eu ouvi, não é? Eu nasci em Moçambique, sou moçambicano, sempre estudei, sempre ouvi as histórias dos curandeiros, muito também a trabalhar com os próprios artistas na altura. Acho que o trabalho é um trabalho, sim, tem uma faísca de alguém, mas é um trabalho de equipa, as pessoas acrescentam muito, né? Os próprios atores. E aquela encenação levou o Tiago Fonseca até ao local de trabalho de um curandeiro para compreender os métodos de trabalho e poder conceptualizar. Tive ajuda. Mais tarde eu fui. Naquele primeiro spot não tinha ido ainda. Mas percebi... Aliás, o spot foi feito numa garagem de um carro ligeiro, quer dizer, ali, naquela garagem só cabia um carro ligeiro, em casa do meu avô. Então nós pusemos apenas uma esteira de caniço atrás, como se fosse este background bonito que vocês têm aqui, mas era uma esteira de caniço, e uma no chão. E sentámos os atores, estávamos apertadinhos com uma luz, e o Vasco dizia, ainda não te recenseaste? Vai-te recensear, o teu futuro está lá. O spot teve muito impacto, e foi muito difícil de aprovar, porque toda a questão mística à volta do personagem curandeiro na tradição e na cultura moçambicana, e quando chegou à CNE, que era um grupo muito grande de aprovação, e passou-se numa altura... Houve muito questionamento. Houve muito questionamento. Aprovar uma peça daquelas para pôr no ar na altura que era. Não é? Mas foi aprovada. Foi aprovada, eu lembro, o Dr. Barzão Mazula era o presidente da CNE, e ele tomou a decisão, porque o que é que estava a acontecer? Havia uma fraca adesão aos postos de recenseamento, aqueles anúncios que punhamos só. No dia tanto, tal, vai-te recensear para poderes votar. Os clássicos. Os clássicos, com texto, não sei o quê, não estava a levar as pessoas aos postos de recenseamento. Então, aquele spot... E o spot foi bastante apelativo. Foi determinante porque a partir do momento que o spot começou a ser emitido no ar, houve uma adesão aos postos de recenseamento muito grande. E nós pudemos medir a eficácia da publicidade criativa.
da publicidade diferente daquela do padrão normal, e também algumas pessoas eu penso que iam porque pensavam que aquilo era verdadeiro, era um curandeiro de verdade. Outras iam porque se calhar o spot chamou muita atenção no bloco e as pessoas não ficavam atentas àquilo ali, e foi determinante também para eu perceber e nós percebermos que tudo o que é local, que não é adaptado de fora, tudo o que tem a ver com a cultura, tudo o que tem muito a ver com a... Mas não vamos falar a cultura é marrabento, a cultura é o panza, mais profundo que isso, não é? Mesmo sem ter a estatística, posso lhe garantir que o spot foi um sucesso, porque era adolescente e também usávamos essa expressão, o seu futuro está lá. O seu futuro está lá. Mesmo sem direito a voto. Exatamente. É mesmo fácil de perceber quando uma publicidade é impactante, porque fica na nossa as cabeça. Crianças, os jovens, toda uma sociedade reproduz a mensagem quando ela é suave. Acho que foi a partir desse spot que percebeu o que é que de facto tem que ser uma publicidade. Pois, eu percebi que, e nessa altura, muitos anunciantes internacionais, era após o Acordo Geral de Paz, a economia começava a dar os primeiros passos, anunciantes grandes de refrigerantes traziam as campanhas importadas, tal copy-paste. Não, porque fazer um spot em Moçambique, para já não havia confiança, eles não vão fazer bem, não é? Não sabem fazer. Porque senão, se eu fiz um spot nos Estados Unidos tão bonito, é só pôr a voz off em português, pôr na televisão. E acontecia muito isso na altura, spots até de gasolineiras, muito bem feitos. Não geravam empatia. Mas não geravam empatia, não deixavam de ser impressionantes, mas começámos a perceber que tudo o que era mais local, que falava com as pessoas, não só na língua das pessoas, no linguajar das pessoas, não é? Que ia direto mais do que a cabeça, não é? Algo mais profundo. E nós sempre que toca na emoção. Toca. E nós sempre procuramos, como por instinto, aquilo ninguém me disse assim, foi com base nos resultados que vimos, dos trabalhos que fomos vindo a fazer, nos primeiros anos, 95, Cello Óleo Shell, foi no seguimento dessa moçambicanidade e por aí fora, não é? Ano após ano, não me recordo assim agora, são 22 anos. Por falar em Cello Óleo Shell, que também foi uma publicidade que marcou na época, como é que vocês discutiam aquilo que poderia ser o sucesso, o impacto da publicidade quando usavam a língua local que não é de domínio de todo o país? É verdade. Naquela altura também a televisão não chegava a todo o país, não é? Hoje em dia há muito mais cuidado, uma vez que a televisão tem a abrangência que tem. Mas há expressões como maningue que são transversais, não é? Quando se diz Joe, ou ish, não é? Ele, percebe-se em qualquer um, seja em Dalma, Sena, Máqua ou... Eu ainda vou aprofundar a origem dessas expressões tão naturais, da convivência social, mas antes mesmo disso, recuando um pouco para aquilo que foram os seus primeiros passos. Eu gostava de perceber, falou aqui da influência dos seus avós, do acompanhamento, do como eles foram determinantes no apoio que lhe deram para iniciar neste ramo, mas dos seus pais. Sim. Como é que foi tem muita influência. O incentivo, a influência vinda deles? Muita influência. A minha história é uma história em que eu nasço com os meus pais muito jovens. Não é? A minha mãe ainda não tinha atingido a idade, não era maior de idade. Não é? Eu estou aqui por acidente. Acidente que o mundo agradece. Então eu nasci antes, não é? A minha mãe tem 18 anos e na altura eles eram muito jovens, tanto mais que nos primeiros anos eu fui criado pelos meus avós. Dei também uma ligação muito forte aos meus avós. Mas os meus pais, e por exemplo a minha mãe, ela trabalha em publicidade comigo até hoje. Aquela voz que vocês ouvem na locução dos spots, que ela já vinha sendo locutora, de várias marcas muito presentes. Aliás, ela foi a primeira apresentadora de telejornal na televisão experimental, em Moçambique, quando estava a começar. Ela era apresentadora, e eu lembro-me dos meus amigos. Portanto, sempre foram ligados à comunicação.
E eu lembro de meus amigos na escola, porque eles disseram, a tua mãe é a minha Pita da televisão. Eu ficava zangado, não é? Porque, assim, na 8ª classe. E, portanto, eles estão ligados à comunicação, sem dúvida. Mais ela, a minha mãe, porque é uma locutora e uma profissional também, que trabalha no nosso grupo. E quando começa a dar estes passos já mais consolidados, como é que eles encararam isso? Viram em si a continuidade ou ainda era a fantasia de que em algum momento voltarias para a eletrotecnia ou abraçarias um outro ramo? A verdade é que no início, quando eu comecei a trabalhar em publicidade, aquilo parecia uma brincadeira, não é? Porque criatividade parece o mundo dos loucos, não é? Porque são ideias muito fora da caixa. É a loucura profissionalizada. Sim, sim, dizem que criatividade é inteligência divertindo-se. Em inglês é creativity is intelligence having fun. É a inteligência a divertir-se, não é? A criatividade. E isso não é uma coisa muito segura para os pais. Então os pais dizem, não, filho, tens que acabar o teu curso. Tens que seguir o teu caminho, tens que acabar o teu curso, não concordo nada. Recordo-me que a certa altura, entre os meus pais e os meus avós, até houve uma conversa, assim meio como uma discussão. Vocês estão a fazer mal, ele está a ir pela publicidade, ele tem que acabar o curso dele. Mas eu já tinha decidido e já estava apaixonado, não é, pelo trabalho. E foi seguindo em frente, assim, dessa maneira, não é? E muito rapidamente começaram a dar a Golo, e com o seu cunho em particular, começou a dar passos muito significativos. Foi uma publicidade atrás de outra, cada uma mais forte que a outra. Como é que explica esta evolução? Foi essencialmente por apostar naquilo que é o conteúdo local, naquilo que é a forma de ser e de estar das pessoas, naquilo que é a forma como as pessoas melhor poderiam perceber um determinado produto, ou outros fatores também foram determinantes? Eu acho que foi uma história muito única, porque foi como o início da história da publicidade em Moçambique. E então a coisa foi sendo feita por instinto de buscar o resultado. Porque eu hoje viajo para outros países e vejo que países onde a publicidade, ou a televisão, ou tudo já existe há décadas e décadas. E parece que as pessoas, não é, viajam para a Europa ou outros países, parece que a publicidade se tornou, entre aspas, publicidade, né? Que é uma coisa que é obrigatório fazer, passa, mas não toca, não chama. E nós recusamos a isso. Eu recuso-me a fazer algo só por fazer. E foi na busca desse resultado, eu acho que sempre que foi surgindo essa evolução que pergunta, de tentando fazer mais e melhor. O problema é um bocadinho parecido com a arte, não é? A publicidade. A arte é preciso entender muito do negócio, do cliente, mas ao mesmo tempo não se pode vender como um vendedor normal, não é? Porque senão não encantamos a nossa público audiência. Então é onde vem a arte. Por isso que eu costumo dizer, eu escrevo para uma revista regularmente, escrevi que a publicidade é o lugar onde a arte e o negócio se encontram para namorar. Encontram-se para namorar porque é isso que faz o provoca o encantamento, né? E se falarmos um bocadinho dessa parte da arte, dizem que não e essa evolução que pergunta, eu acho que há uma inquietude em não viver de louros passados, não é? Porque eu acredito que talvez um artista, não digamos um publicitário, um artista, possa fazer uma coisa muito boa, uma música, imagina, um grande artista, faz uma grande música e às vezes vive dos royalties dessa música a vida inteira e é famoso. E repete a música. Na publicidade, não. Então são iguais a nós, porque sim, a notícia, claro, é efêmera. É, exatamente. Passou. O desafio, no dia seguinte, está ali à espreita. De pôr um novo conteúdo, não é? Seja ele de 30 segundos, 60 segundos, ou no caso da televisão, de quase qual outro meio, se não surpreendermos, se fizermos a mesma coisa, se ficarmos à espera dos outros passados, não. Então, eu acho que há essa vontade, essa fome de querer fazer mais e melhor e sempre pensar que a próxima campanha tem que ser melhor que a anterior. Até porque o público já viu a anterior e não vai se surpreender com uma coisa pior que a que já viu. Então, tem que ser melhor. Então, isso provoca uma pressão muito grande, não é?
E por isso sempre digo na agência, quando estou com os meus colegas, não trabalho num gabinete isolado, eu trabalho com eles, na criação, no Open Space. Eu digo, não interessa o que é que a gente já fez, só interessa o que ainda vai, a próxima campanha é que interessa. E eu sei que um grande artista, né, o Pablo Picasso, também tem uma frase assim que diz: tudo o que eu já fiz até hoje não me preocupa, eu só preocupo com o que ainda não fiz, não é? E eu acredito muito nisso, eu acho que é o próximo, é o amanhã que conta. É por essa razão que também tem uma frase que diz que o melhor é não olhar. Se quer caminhar para frente, não deve olhar sempre para trás, algo do gênero. Mas antes mesmo de entrarmos para as frases, porque eu quero explorar muito bem as várias frases que tem aqui na sua obra, o Think Local, que vamos ter a oportunidade, creio que na segunda parte deste programa, de compreender melhor as ideias que tem nesta obra. Eu gostava também de, muito rapidamente, compreender em que momento é que começou a dar o seu cunho como profissional na agência e que passou a ser determinante o seu comando, a sua orientação? Tenho que me recordar do ano, mas eu penso que foi uma coisa crescente. Eu acho que há uma coisa que nós, na Golo, e por ter sido uma empresa familiar, vinda dos meus avós, que nunca quis. Na Golo a gente nunca se tratava por pai ou mãe, não é? Que a gente, assim como me refiro aos meus avós, ou filho, não é? Sempre nos tratámos de uma forma muito profissional. Flávia, Tiago, António, quer dizer, Sr. Fonseca, porque a gente queria que a coisa fosse muito profissional. E isso, há outro aspecto, é que eu penso que a liderança não se pode dizer assim, olha, aquele ali é chefe agora, não é? Em lado nenhum do mundo. Agora tu és o chefe. A pessoa veste aquela ideia de que sou o chefe e às vezes não é chefe, não é? Porque não lidera. Eu acho que a liderança conquista-se com humildade, com trabalho, liderando, dando o exemplo, não é? Se a gente der um bom exemplo, as pessoas seguem-nos automaticamente. Então eu acho que essa liderança, sim, passei a liderar a agência, mas foi pouco a pouco conquistada, até as pessoas e os meus colegas confiarem, gostarem do ambiente de trabalho, acreditarem que o que nós fazemos tem um impacto na sociedade, tem um impacto em Moçambique, tem um impacto no que elas gostam, não é? E não se pode obrigar ninguém a fazer. Uma coisa que eu sempre acreditei, e isso vem de uma formação que eu tive em Nova Iorque, um curso que chama-se Leadership Development Program, que tive essa grande oportunidade de fazer, que foram alguns meses, e eles diziam, não se pode obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer, não é? A pessoa só faz se ela quiser e tiver o gosto de fazer tal coisa, não é? Então, acreditamos muito nisso, não é? Tentamos, porque as pessoas, se a pessoa não é boa naquela posição, tentamos trocar de posição, não é? E a pessoa revelar o seu talento melhor. Edson Ataíde, na sua obra, descreve-o como sendo o hábil artesão das palavras. Quando é que começa a trabalhar as palavras para os textos publicitários? Vem com a prática, não é? Eu acho que há muitas pessoas que são génios, não é? Vemos às vezes programas de televisão que vemos aqueles miúdos de 3 anos a pintar um quadro como se fosse um grande mestre, não é? Eu acho que, no meu caso, foi lendo muito, muitos livros da área e trabalhando, exercitando o cérebro, porque nós na publicidade nós temos que dizer muito em muito pouco tempo, não é? Enquanto, por exemplo, esta entrevista não sei quanto tempo terá, mas temos um tempo suficiente para conversarmos e é muito agradável. Quando entra num bloco publicitário, ou numa página de jornal, ou meia página de jornal, ou menos até, nós temos que dizer tudo com poucas palavras. Isso obriga que o nosso cérebro, dia após dia, trabalhando na agência, se fique flexível, musculado, assim como quem vai ao ginásio, né? Puxa, trabalha, até que ele fica exercitado
conseguir fazer a condensação. E a publicidade, no fundo, é isso, é a arte da síntese. Nós temos que dizer tudo de uma forma que surpreenda as pessoas, mas com pouco, né? Com poucas palavras, porque não temos o tempo todo. E acho que daí vem essa vontade. Gostei muito de aprender com publicitários famosos, quer sejam ingleses, ou brasileiros, ou de todos os cantos do mundo, na verdade, porque participei em muitos festivais. E gostei muito da forma hábil como é que... Gosto muito de poesia, gosto muito de ler poesia, adoro os grandes poetas, desde os moçambicanos aos estrangeiros, ao brasileiro Carlos Drummond de Andrade, não é? Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, Charles Dickens na Inglaterra, e o Miyakoto, quer dizer, e a gente gosta muito e vai bebendo. Acho que nós somos uma espécie de um cocktail de tudo que a gente vai aprendendo, lendo e vendo e devorando durante a vida. Por isso... Posso assumir que a poesia o inspira para criar a sua própria poesia quando busca expressões tão naturais do vocabulário da sociedade, do povo. Sim. Dizia há pouco tempo, dava alguns exemplos do ish, relelele. Sim. Essas expressões, como é que as busca, como é que as capta deste universo e leva, transporta para a publicidade, para comunicar, acima de tudo, de uma forma mais simples? Elas estão no meu subconsciente, e no subconsciente penso que também das pessoas que trabalham na Gol, que são moçambicanos, né? E no caso das que eu tive participação direta, eu lembro um amigo meu, eu estudei na escola secundária Jazina Machel, não é? E estive na luta contínua na Polana, Jazina, Manianga, né? Depois do EM. E lembro-me que o meu amigo ia-me buscar à escola às 6h45, para nós entrarmos às 7h10. Ele dizia, Tiago, Tiago. E aquilo era uma forma de cantar, que daí surgiu o assobio que nós levámos para a MCL. Anos mais tarde, esse assobio da MCL, não é? Que eu sou publicitário, então não consigo não dizer marcas, senão não vou dar nenhum exemplo concreto do que é o nosso trabalho. E esse assobio, não é? Vem dessa forma de chamar, que a gente vai crescendo, ouvindo e percebendo que é assim, não é? Que é. E eu recordo-me que foi muito engraçado. Na verdade, os jovens têm uma forma, às vezes, de se comunicar um pouco codificada através de assobios, que é muito natural. E de muitas outras maneiras, não é? De expressões, não é? Quando a gente diz Ejo, não é? A gente é uma coisa muito moçambicana. E a gente cresce no meio, bebe no meio de tudo isso, essa vivência. E isso fica incutido em nós, não é? E tento levar isso para o meu trabalho e para o trabalho da agência. Uma das coisas que eu acho que a publicidade boa é quando a gente sabe aquilo que é o que as pessoas gostam, aquilo que toca às pessoas, transforma em publicidade, depois devolve às pessoas em forma de publicidade, não é? E temos feito isso, não é? Temos buscado essa relevância local, não nos isolamos, assim, elitizamos, num escritório de luxo, só pensar que vamos fazer uma coisa melhor que nos Estados Unidos. Não é nada disso. Eu acho que tem que ser boa para Moçambique, não é? E a ideia do WhatsAppar, Instagramar, Facebookar, Instagramar, esse verbo... Por que esse vocabulário? Porque, na verdade, o que se sabe é Facebook, WhatsApp, Instagram, e por que trazer como verbos? Fui tão criticado por algumas pessoas que dizem que nós estamos a deformar a língua. Mas na publicidade não pode ser Facebookar, Instagramar, WhatsAppar, Twittar. E nós fizemos esse dicionário todo de verbos para o anunciante, para quem trabalhamos. Mas às vezes vejo, volta e meia num jornal ou outro, assim, não, mas estão a deformar a língua. Mas a verdade é que se uma coisa é entendida assim por milhões, vemos como é que as pessoas escrevem o SMS hoje, ao Acordo Internacional da Língua Portuguesa. Mas há uma forma local de falar. E eu penso que, apesar, com balizas, claro, sem exceder os limites,
há uma maneira que vai fazer com que as pessoas gostem mais, não é? Eu penso que na publicidade é permitido isso, é permitido essa elasticidade da criatividade que vai buscar coisas boas, não é? Que fiquem no ouvido, porque se repetirmos as mesmas coisas não vão colar, não é? A gente inspira-se muito na música, nos músicos que também usam essas expressões. Estamos muito atentos, eu acho que a gente está muito atento ao que é que bate, não é? Na verdade, isso é que o distingue, o homem do pensamento local. Converso com Tiago Fonseca, nós voltamos brevemente para a segunda parte desta conversa. Olá, estamos de volta nesta conversa com Tiago Fonseca, o homem que trata a publicidade como tu. E é por essa razão que também é conhecido como o homem que traz esta nova filosofia de pensamento local, que fez com que se tornasse o grande homem da publicidade no nosso país e também já reconhecido além fronteiras. Para si, a publicidade é algo que precisa tocar na alma das pessoas, precisa tocar no coração das pessoas, fazer com que as pessoas se apropriem do produto. Como é que esta estratégia é partilhada no seio da equipa para que todos consigam entranhar e fazer com que esta ideia se torne real? Ela começou como instinto, como havia dito. Instinto porque percebemos que é isso que funcionava. E depois tornou-se prática, trabalho, em cada trabalho, e tornou-se filosofia, não é? A agência tem uma direção, digamos, direção de criação, uma direção criativa, assim, como se fosse digamos, nos mídias, um caminho editorial, digamos assim, se quisermos, não é? Comparando. E nós temos o nosso estilo criativo, que é sempre servir aquela receita. A receita o prato é sempre diferente, mas a receita tem um tempero local. E eu acho que as pessoas que entram na Golo e as pessoas que procuram a nossa agência, anunciantes, já procuram isso, não é? Eles já vão àquele restaurante, sabem que vão comer algo com esse tempero local e isso acontece naturalmente neste momento, eu penso, já após estes anos todos. Eu penso que já de uma forma natural. E qual é a estratégia para fazer com que até os modelos, os artistas que envolvem nas peças publicitárias também tenham este espírito e encarnem com muita naturalidade? Eu acho que a estratégia principal é quem é moçambicano tem que ter orgulho de ser moçambicano, não é? Tem que se orgulhar, não pode tentar ser outra coisa e ter um grande orgulho de ser moçambicano. Eu acho que através do trabalho que tem vindo a ser desenvolver, exaltando esses pormenores da cultura local, temos contribuído decisivamente, não só nós, mas os meios de comunicação, os músicos, muitas pessoas, mas também a publicidade, têm contribuído para exaltar esse orgulho nacional, esse orgulho de ser moçambicano, não ter medo de falar maningue, porque não é uma expressão que vem no dicionário, não é? Não ter medo de ser como é. E então as pessoas, quando já vêm para o nosso trabalho, dançar, seja no spot, já vêm, soltam, até tiram mais da sua alma, do seu espírito, com orgulho. Eu acho que isso, se acontecer, o que vai acontecer, a publicidade, a comunicação em geral, tem um papel decisivo na sociedade. E nós entramos no prime time, digamos assim, não é? Muitas vezes as nossas campanhas entram antes do telejornal, no meio do telejornal, fim do telejornal, na novela. Estamos a falar no prime time e nos outdoors que se vê pela rua. Portanto, é uma influência decisiva na vida das pessoas. Acho que é uma grande responsabilidade isso. Não tentar vender a banha da cobra, mas vender valores que sejam muito mais que aquilo que o próprio anunciante está a tentar vender às pessoas, não é? Sendo a sociedade dinâmica, não sendo ela estática, qual é a estratégia para estar constantemente próximo da alma das pessoas,
próximo daquilo que poderá ser a satisfação do público com o vosso produto? Eu penso muito nisso, porque o Moçambique da década de 90 não é o Moçambique neste momento, com uma classe média cada vez mais crescente, com uma oferta, um acesso à informação através do digital muito maior e não só. Eu penso que a estratégia é perceber que as pessoas, no fundo, na sua essência, são mesmo apenas pessoas. Nós evoluímos muito, os computadores evoluem muito, a tecnologia evolui muito, mas o ser humano reage aos instintos básicos. E nós acreditamos muito nisso, não é? Esses instintos básicos não mudam há milhares de anos. O amor, a amizade, a alegria, a infelicidade. É tudo que liga. É tudo que nos liga e faz de nós humanos. Isso não evolui. Evoluem muitas coisas socialmente, evoluem. Mas há aqueles botões que nós gostamos de tocar quando fazemos o nosso trabalho. Esses são os instintos básicos da humanidade. Tiago Fonseca já conquistou vários prémios pelo seu trabalho. O que isso significou para si, em termos de desafios? A primeira vez que eu participei de um festival internacional foi no ano 2000. Foi na Figueira da Foz e era um festival em língua portuguesa e nós participámos e ganhamos prémios. Eu acho que os festivais são muito... A partir daí, participei em muitos festivais internacionais e aprendi muito. O que eu gostava de fazer, e foi com meus colegas a esses festivais, é de ver as palestras. Eu acho que a coisa mais importante dos festivais de publicidade não são os prémios. E eu quero aproveitar para desmistificar um bocadinho isso. Os prémios, claro que dão aquela ideia, a agência é boa, ganha um prémio. Vem um bocadinho do Hollywood, dos Oscars. Só que há uma grande diferença. Eu acho que, aliás, o primeiro festival de publicidade, que é o de Cannes, começou apenas sendo um festival do filme publicitário. Agora, hoje, embarca imprensa, campanha integrada, rádio, web, tudo. Tem muitas categorias, mas até há pouco tempo, até 10 anos atrás, era apenas o festival do filme publicitário, porque vinha direto do Hollywood, dos Oscars, vê-se aquele glamour, a pessoa vai ganhar o Oscar. Mas o problema é que os prémios são a última coisa na nossa prioridade, porque a publicidade não é apenas arte. Enquanto um filme que ganha o Oscar pode não ter sido um filme de sucesso de bilheteira. Pode ter sido um filme que tenha sido extremamente tecnicamente bem concebido, mas não vendeu bilhetes. Nós na publicidade temos que vender bilhetes. Por isso o prémio é a última coisa da nossa prioridade. Se uma campanha cai no gosto popular e depois for um festival de publicidade e conquista prémios, é uma espécie de um bónus, né, para nós. Mas o foco é cair no gosto popular. Claro que participámos para ganhar prémios porque foi preciso, ainda continuamos a participar. Este ano ganhamos 16 prémios em Nova Iorque, foi o segundo ano consecutivo, mas selecionamos apenas alguns festivais, até porque não podemos, há uma demanda grande, concentrarmos apenas em participar em festivais de publicidade. Eu lembro quando a Golo trouxe para Moçambique o primeiro Leão de Ouro do Festival de Cannes, que é assim, o maior prémio assim, da publicidade. Nós pusemos páginas no jornal, fizemos anúncios para a televisão a dizer que ganhou-se esse prémio e tal. Isso foi em 2003, se não me engano. Muitos clientes perguntaram, mas Tiago, que história é essa do Leão de Ouro de Cannes? Porquê que é mais importante que o outro prémio que vocês já ganharam no Brasil, por exemplo? Disse, não, porque esse é o prémio e tal. Mas percebi que para os anunciantes, os clientes, isso não é muito importante, não é? A questão dos prémios. Deu destaque à agência, fez com que ela aparecesse no panorama internacional, mas com a continuação do trabalho, da filosofia do pensamento local, percebemos que... E por causa disso tem tido solicitações de outros quadrantes? Anunciantes que já estão avisados sobre a necessidade de não fazerem copy-paste, escolhem-nos para fazer campanhas localmente, não é?
E tem acontecido uma história muito interessante que se passou durante uma altura em que trabalhámos a marca Vodacom. É uma história muito interessante que eu aproveito para partilhar. Penso que podem gostar de ouvir os telespectadores, que é, durante o tempo que trabalhámos a Vodacom, houve o rebranding daquela Vodacom sul-africana, quando foi comprada pela Vodafone, de azul para vermelho. E o slogan internacional da Vodafone era Power to You. Eu lembro naquele ano ter recebido um e-mail do diretor da Vodafone em Moçambique, que vinha de Londres, com uma orientação muito específica. Dizia assim: esse slogan não pode ser alterado, porque em todo o mundo, mesmo em Portugal, que é o país mãe da língua pai, não é? Mãe-pai da língua portuguesa, é usado em inglês. Por isso, vocês em Moçambique vão usar o slogan Power to You. Eu, quando vi o e-mail, eu caí nos braços e disse: mas isso é uma orientação que vem do topo, não é? De Londres. Então, como é que vai ser para uma marca que já estava distanciada dos moçambicanos, não é? E agora é falar inglês com os moçambicanos. E eu disse: não, isto não pode ser. Então fizemos de tudo, e contactei o anunciante localmente, disse: olha, por causa da nossa filosofia de ter essa sensibilidade local, isto não pode ser em inglês. Mas em nenhum país do mundo foi feito em inglês, então tem que ser. Eu disse: não, espera. Então houve uma apresentação em Joanesburgo, onde todos os países africanos foram a Joanesburgo e tinham que apresentar como é que iam fazer o rebranding, a transição da marca de azul para vermelho. E nós resolvemos fazer uma partida. A sala tinha lá os diretores de marketing de Londres, da Vodafone. Estava uma sala cheia, uma sala de conferências, tinha Namíbia, tinha Tanzânia, tinha Lesoto, tinha muitos países, Congo e Moçambique. E nós representávamos a parte da agência e íamos com a equipa de marketing também. Então, quando chegou a vez de Moçambique, os outros países falam inglês. Aliás, Moçambique é uma ilha cultural rodeada, Suazilândia, África do Sul, por aí fora, Malawi. Nós somos uma ilha, não é? Aqui na região. Do ponto de vista linguístico. Então, quando cheguei lá, agora Moçambique pode apresentar a sua proposta de como é que vai ser feito o tal processo de campanha do rebranding. Eu levantei-me e comecei a falar em português. E ninguém naquela sala falava português, senão os meus dois colegas que tinham vindo de Moçambique comigo. Todos falavam apenas inglês. E eu comecei a falar em português. E comecei a dizer: bom dia, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu comecei a ver as pessoas olharem assim para o lado, umas para as outras. Até a própria diretora máxima da Vodafone. A ideia era passar a mensagem para eles, que se eles não te percebiam, como é que os moçambicanos aqui podiam perceber? E eu falei em português ainda durante 1 minuto. Estou muito feliz, obrigado por esta oportunidade. A certo momento, quando eu vi que a senhora estava a ficar mesmo irritada com aquilo, que ela não estava a perceber, eu pus um slide no PowerPoint, no Keynote, onde estava a projetar, e dizia assim: when you talk to a person in a different language, she might not understand you. Quando se fala com uma pessoa numa língua diferente, ela pode não entender, não é? E aí eles riram-se. Eu vi assim uma risada na sala, sabe? Assim, um cair daquela tensão que estava na sala, caiu assim. E disse: olha, é por isso que o que vamos apresentar agora é baseado em comunicação que vai comunicar. E não numa coisa pré-orientada. A comunicação pressupõe mensagem descodificada. Exato. Então acho que há uma teimosia muito grande, não é? Eu acho que para ter sucesso é preciso ser teimoso. Se nós formos a serviço todos os dias, fazer aquilo que não é para ganhar salário no final do mês ou sair a hora certa e não fazemos a diferença. Acho que é preciso uma grande teimosia. Em 2003, lançou o seu primeiro livro intitulado Bazarketing. E anos depois, amadureceu a ideia e produziu o Think Local, curiosamente já em inglês. Isso. Com uma estratégia também muito clara de passar uma mensagem além fronteiras. Fala-nos deste processo do Bazarketing para o Think Local. O Think Local é muito interessante, essa pergunta que me faz, porque o livro é todo... Esta primeira edição do livro é em português. Vai haver agora uma segunda que vai sair brevemente só em inglês, que vai estar disponível como e-book. Mas muita gente me perguntou, porque o Think Local vem do nosso slogan, não é? Da nossa empresa. E da filosofia de trabalho. E perguntaram: mas
vocês do pensamento local põem o think local em inglês. É controverso. Não há uma controvérsia. E eu digo assim, olha, é em inglês precisamente porque é para esses anunciantes, essas pessoas que vêm de fora, que têm o seu escritório em Joanesburgo, onde são tomadas as grandes decisões, ou em Londres, no caso do nosso país, em Moçambique. Perceber que basta cá chegar. Tem que pensar local. Eu descodifico essa questão do inglês nas primeiras páginas do livro, em que explico porque é que está em inglês num livro em português. E convido, já agora, para quem quiser saber, tem que ler o livro, não é? Mas há uma outra ideia que tenho, é que a palavra marketing é uma palavra em inglês e, no entanto, é adoptada pela indústria de comunicação, os mídia. Nós chamamos muito os mídia de meios, chamamos de mídia. Adotamos muitas palavras da língua inglesa para o nosso trabalho. Não só nós nas agências, como vocês também nos mídia, não é? E isso no dia em que traduzirem a palavra marketing para o português, que eu não conheço a tradução, mas fui ao Google e aos dicionários e a tradução da palavra marketing chama-se mercâncio. Eu disse mercâncio? Eu nunca ouvi falar num departamento de mercâncio, ou vamos fazer mercâncio agora. Fala-se em marketing. E no dia que traduzirem a palavra marketing para português, eu prometo que eu vou traduzir think local para português. Até lá, é uma mensagem para os estrangeiros que querem anunciar o nosso país. Mas de uma ou de outra forma também já é percebido que é o pensamento local. E também torna perceptível a qualquer estrangeiro que o senhor chegou ao nosso território, então adapte-se. Exatamente. Tendo em conta os Sim. valores sociais, culturais desta realidade. E é também uma diversidade ao que começou como sendo aquilo que foi a grande frase do marketing nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim e quando o Ocidente, digamos assim, quando há as mudanças na União Soviética e tudo isso, quando o Ocidente, o mundo capitalista, digamos assim, começa a exportar as suas marcas para a China, para a Rússia, etc., vem uma grande frase, que era o chavão do marketing, dizia assim: think global, act local. E a frase era think global, para todos os grandes anunciantes. E essa frase vinha vingando no marketing. Então o think local é o avesso do think global. Tem o think global, act local, nem sequer tinha sido inventado pelo marketing. Tinha sido inventado por um arquiteto em 1920. E o arquiteto estava preocupado com o planeta, do ponto de vista ecológico. E achava que era preciso uma percepção global. Mas 1920 ou 1915? Olha, agora boa pergunta. Está no livro que eu próprio escrevi, não é? 1915. 1915. E nessa altura, no início do século XX, né, esse arquiteto lançou essa preocupação global do ponto de vista do uso dos recursos, think global and act local. Porque é o único planeta onde vivemos, na verdade. Mas a indústria do marketing, a publicidade, essa frase é muito conveniente para nós. E pegaram e levaram para a publicidade, que é a estratégia do exporta, os enlatados, não é? E manda para todos os países. E acabou por não funcionar. Eu penso que neste momento já há uma reversão. E olhando para aquilo que é o conteúdo desta obra, Think Local, vamos muito rapidamente olhar para aquilo que são as grandes frases ou as grandes ideias que vêm bem sublinhadas entre os vários capítulos. Uma delas é que uma marca que respeita o mercado local é mais respeitada e admirada. Isso acho que passa por um conceito muito humano. Uma pessoa que respeita a outra é respeitada de volta. Portanto, uma pessoa que não tem respeito, e as marcas muitas vezes são personificações. A gente às vezes pensa numa marca, uma marca tem atributos assim humanos, né? Faz-nos despertar alguns sentimentos, se tal marca, ou uma marca é mais masculina, é mais feminina, tem certos atributos que são muito... Esses atributos são necessariamente da marca ou do trabalho que vocês fazem com o produto? São associações criadas com o trabalho para aquela marca, não é? E se não houver respeito, digamos assim, essa marca, a gente só deixa entrar em nossa casa ou só lida com uma pessoa que a gente sabe que vai nos respeitar. Será que esta frase traz aquela ideia de que é importante
que o produto tenha também o valor real das palavras que se usam para vender o produto. Com certeza, sim. O produto não pode prometer algo que ele não é. Aliás, se ele prometer algo que é mais do que é, e se a campanha for muito boa, é mais fácil os consumidores perceberem que o produto não vale e rapidamente o produto cai em desuso, não é? Mas, sem dúvida, o respeito quem só é respeitado de volta quem respeita. É uma característica humana, não é? A outra frase é que se a globalização é ver a floresta, então a localização é ver e cuidar de cada árvore como única. Sim. Moçambique é essa árvore única, não é? No meu caso. E na maneira como eu vejo. Se calhar alguém num escritório em Nova Iorque ou em Londres pode olhar para o planeta e dizer que Moçambique representa apenas 0,001% da minha faturação global, né? No caso de uma marca global. E não é importante. Mandem para lá aquela campanha que foi feita no Médio Oriente, ou foi feita na Europa, ou foi feita mesmo em África, noutro país. E a campanha vem com modos de vida que não são os locais, que são exportados, né, digamos assim. E cuidar de cada árvore como única é ajudar a preservar a cultura local em Moçambique através da comunicação, né, que tem tanta influência na sociedade. E esta ideia de que o marketing é uma barraca, que o bazarketing é o informal e que a estratégia de comunicação para uma marca pode até ser uma barraca. É uma brincadeira, ter um pouco de sentido de humor. O mercado informal, os dumbas em Moçambique, quer dizer, se formos a outras economias, vamos entrar em grandes shopping centers, vários, onde acontecem. E em Moçambique é no informal, onde se acontece. Não vamos, por exemplo, a Paris e vemos pessoas a vender recargas nas esquinas, não é? No caso dos telemóveis. E por aí fora, não é? Eu acho que as ruas são os grandes shoppings de Moçambique. A barraca, no caso do quiosque ou da barraca em Moçambique. Eu fiz essa frase apenas para dizer que pense diferente. Podemos barracar se pensarmos diferente, mas na verdade estamos a fazer a coisa certa. A outra é que se a estratégia da sua marca amarga, o problema pode estar na língua. É isso que eu falava, da própria maneira de falar, não é? Quando uma coisa amarga na língua não é boa, não é? Na língua, neste caso, é o que nós falamos, não é? Acho que nós não falamos em Moçambique, que já é um país com tantas línguas maternas, e a língua oficial é português. Na verdade, o português que se fala em Moçambique é uma como diz o Miyakoto, acho que é uma língua mista, uma fusão de várias expressões que cada vez mais vai crescendo. Falamos em WhatsAppar, falamos em tantos verbos que surgem. Não é um português que se fala em Portugal, não é um português que se fala no Brasil, nem é um português que se fala em Angola ou Cabo Verde. É um português moçambicano, é um moçambiquês. E nós falamos em moçambiquês. Percebo que é um grande admirador de Miyakoto. Também Sim. Tem este dom de criar novas palavras. Quem não é, admirador dos grandes... A outra expressão é: não basta fazer publicidade, é preciso que ela se propague. Essa frase começou pela propaganda, não é? Muitas vezes me perguntavam, mas vocês fazem publicidade ou propaganda? A propaganda ficou muito conotada durante séculos. A ideologias políticas, por exemplo, o nazismo tinha toda a propaganda nazi. Então a propaganda ficou uma palavra, mas no caso das agências no Brasil, são agências de propaganda. Publicidade vem pela palavra publicitar, que vem da palavra publicação. As pessoas faziam uma revista, uma publicação, e fazia-se uma publicidade que era um conteúdo para a publicação. Mas, hoje em dia, um tweet ou uma coisa colocada no Instagram ou no Facebook ou que vira notícia, torna-se viral, é uma coisa que está a propagar. Portanto, não fala... Comunicação não é o que a gente faz, é o que se torna, é o que as outras pessoas entendem, é aquilo que se torna propagável, digamos assim. Porque a gente pode fazer um anúncio muito bonito.
mas foi um anúncio passar como papel de parede, né, como se diz. E a pessoa olha e aquilo não tocou, não fez com que ela queira partilhar, ou pelo menos, neste momento fala-se muito em partilhar, porque estamos na era das redes sociais, mas o boca a boca era uma forma de partilhar. Falou no curandeiro no início da entrevista, e a criança cantava, ou falava a expressão. Se isso não é uma forma de propagar, porque depois vai à escola. Eu, às vezes, uma das coisas que eu mais gosto é quando estou na rua, por exemplo, um domingo, e está a acontecer, é um dia de lazer, e passa um caminhão, assim, com uma festa a acontecer, não é? Assim, imagina uma das praias, e as pessoas estão a cantar, ele. Eu fico assim, eu disse, olha, eu hoje ganhei o dia, porque estou feliz, porque esta expressão voltou e vem muito influenciada pela publicidade, não é? Resta-nos muito pouco tempo, vou pedir para muito rapidamente comentar outras expressões. Liberdade de expressão é relativa, liberdade de imaginação, não. A censura, não é? Eu penso que a gente pode imaginar, eu acho que essa frase é um desafio às pessoas imaginarem, não é? Não se inibirem, não criarem a pensar que algo já foi feito. A imaginação é uma mistura de tantas coisas, não é? É um processo contínuo de associações, enquanto a liberdade de expressão é limitada, não é? Imaginar, a gente pode imaginar na nossa cabeça, mesmo se não disser a ninguém, o que achar, não é? Por que quem liga a TV liga o seu filme? Porque muitas vezes as pessoas ligam a TV, mas quando chega a hora do bloco publicitário mudam de canal. Se o filme não for bom para impedir a pessoa de ir à casa de banho naquele momento, no intervalo da novela, se o filme não agarrar a pessoa por ser criativo, se for mais publicidade de venda, digamos assim, direta, uma promoção, então quem liga à TV não liga ao filme de maneira nenhuma. Por isso eu acredito muito em publicidade criativa, publicidade que agarra. Tudo o que fica por escrito tem um papel muito importante. Eu estava com essa frase a dar uma importância grande às palavras escritas e aos meios impressos. A importância dos meios impressos, não só o jornal e as revistas, mas também os meios digitais. Hoje, quando fica por escrito, a pessoa pode reler aquilo, não é? Falado às vezes passa, não é? O seu negócio queria atividade ou cria atividade? Isso é uma mensagem para os líderes. Se eles querem atividade ou se eles criam atividade na sua empresa. É uma mensagem para que a criatividade não seja apenas na publicidade, mas seja em tudo que se faz na liderança das organizações. E isso passa, às vezes uma grande campanha pode mudar o mote de uma organização, pode inspirar as pessoas lá dentro a acreditarem mais na marca e coloca a criatividade mais uma vez como um dos pilares do desenvolvimento empresarial. É por essa razão que diz que há muita gente com talento, mas que está lento. Então precisam ser impulsionadas para a criatividade. Há tanto talento em qualquer pessoa, não é? Minha filha trouxe da escola uma frase que o professor disse, olha, tu não penses que só tem jeito para isto ou para aquilo. A pessoa nasce com mais de 20 talentos, ou mais ainda, não é? E tem que descobrir o seu talento e as pessoas têm que se inibir. Moçambique é um país com muito talento em cada um e queremos ver mais isso, não é? Outra frase muito bonita é que a única ideia fixa que tem é que nenhuma ideia pode ser fixa. É, aquela pessoa que é dona da verdade, né? Que tem uma ideia fixa sobre algo e que não aceita mudar, envelhece, mesmo estando errada. E eu acredito que as coisas mudam, não é? Eu acho que o natural do mundo é mudar. A gente aprende e muda. Uma coisa, aquilo que era ontem, sequer não é o que vai ser amanhã. É por isso que a única ideia fixa que tenho mesmo é que nenhuma ideia pode ser fixa, porque senão a gente não aprende.
A outra ideia que julgo que vos ajuda a medir o sucesso do vosso trabalho é que quando um jingle toca ao consumidor, a concorrência dança. Dança. A concorrência dança mesmo. E há uma grande ligação da agência também à música, também porque eu, quando era miúdo, toquei numa banda, não é? Eu tocava numa banda quando andava na escola e depois na faculdade, e na verdade nos meus sonhos era ter sido músico, não é? Mas acabei por não realizá-lo e vamos fazendo isso na publicidade com muita paixão. Outra ideia é que não deixa a sua marca fora de jogo, e outra que antes de ganhar um festival a sua campanha tem de ser um festival. Não deixa a sua marca fora de jogo é uma ideia de como é que o desporto pode ser um grande alicerce para o marketing. E infelizmente eu vejo que isso ainda não está a ser apostado em Moçambique como poderia estar. Eu acho que os anunciantes, às vezes a gente faz responsabilidade social para ficar bem na foto. Vejo muitos anunciantes a fazerem isso. Fazem a responsabilidade social para ficar bem na fotografia, doou tantas coisas, fez tanta coisa. Mas acho que os anunciantes e a indústria de marketing têm que apostar mais no desporto. E se fizerem isso, o desporto é onde estão as audiências também. Então, e antes de ganhar um festival, a sua campanha tem de ser o festival, é que eu vinha dito antes. Não se cria para festival. Há muitos criativos que trabalham em agências, estrangeiros sobretudo, que vêm para Moçambique e que vêm aqui para fazer portfólio, fazer currículo. Então aproveitam o facto, vamos fazer anúncios para ganhar o festival tal em Portugal ou X, país X, porque depois aquele criativo sabe que vai para lá e vai com aquele CV de prémios. Então está a criar para festival. Mas antes de ganhar um festival, a campanha tem que ser um festival de povo. Depois de ganhar festival, parabéns, parabéns. Penso que com estas palavras, que são grandes ensinamentos, estão aqui muito bem sublinhadas na sua obra, são também um ensinamento para quem os lê, para quem nos assiste neste momento, que teve a oportunidade de ter a explicação daquilo que é o seu pensamento como um grande profissional na área publicitária. Já estamos mesmo com muito pouco tempo. Muito obrigado. Mas antes de encerrar, eu quero que fale muito rapidamente da Fundação Local de Comunicação. Esta ONG que criou também este ano, mesmo ano em que lança o Think Local. Muito rapidamente, a publicidade é uma atividade muito comercial. Não é? Serve para vender marcas, serve para aumentar os negócios das empresas. Mas a gente sente, por causa desse impacto social que a publicidade tem, e sobretudo no Moçambique, que é um país jovem, é um país que tem a nossa idade, tem 40 anos, não é? De independência. O país precisa de ajuda, e a comunicação social é tão importante em muitos valores cívicos. Estamos a falar do trânsito, de excesso de velocidade, comportamento cívico, comportamento social, e que a Fundação Local vai concentrar sobretudo em fazer mensagens de comunicação de responsabilidade social. Mas não responsabilidade social para, como eu havia dito, para ganhar um festival de publicidade, porque o filme é muito bonito, como uma das cheias que fizemos em 2000, aquele do Chove Chuva. Responsabilidade social para ter um impacto que mude mesmo o comportamento social das pessoas. E eu nisso queria deixar um apelo aos meios que se houver, e vai haver com certeza do nosso lado, e se houver de mais pessoas essa iniciativa de pôr nos meios as mensagens certas de comunicação social, que elas sejam feitas gratuitamente por parte das agências, como um ato de bondade e de responsabilidade, porque a gente tem que dar. E por parte dos meios, darem-nos esse espaço para que essas mensagens passem e trabalhemos juntos com os meios para fazer. Muito obrigado, Tiago Fonseca, por permitir que os moçambicanos conheçam a sua história e que tiveram com certeza grandes ensinamentos, grandes lições. Melhor poderão ter também se adquirirem a sua obra, e acredito que vão fazer, porque é mesmo inspiradora e que leva as pessoas à mudança de atitude e de comportamento e a pensar diferente num contexto local. Eu é que agradeço. Muito Nós obrigado. ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.